Olá pessoal, aqui quem fala é Tony do canal T-Trader. Hoje nós vamos falar de um outro conjunto de indicadores que eu chamo de Zigzag Detect, um conjunto grande aqui. O último que eu falei desses conjuntos, eu postei aqui no meu canal, é o indicador de mapa de calor. Então, eu tinha explicado este conjunto aqui, que está disponível, todos esses indicadores são disponíveis no meu Dropbox. Você consegue o link embaixo aqui do canal. Já que você vai estar aqui no canal, você dá seu like e se inscreve no canal também. Então você vai conseguir acessar o Dropbox e lá embaixo, lá no Dropbox, você vai ter os heatmaps que eu explico como funciona neste vídeo aqui, e também tem os indicadores zigue-zague. Eu fiz recentemente vários novos indicadores aqui do zigue-zague. Como é muito grande, são muitos indicadores, tem conceitos novos e diferentes, hoje eu vou me ater basicamente no zigue-zague, bands, zigue-zague bars. São dois indicadorzinhos, mas a ideia aqui é entender o zigue-zague, o meu desenvolvimento do zigue-zague, como que ele funciona, ok? Esse conjunto de zigue-zague aqui, o principal dele, foi feito para o Detect Wave. Eu aprendi ele no canal do Raio-X Preditivo, ok? No Raio-X Preditivo que eu fui aprender esse conceito que eles chamam do canal do Osney e do Sato, em que eles desenvolveram uns conjuntos de indicadores. Um deles é o Satos Force Histograma e o outro é o Satos Result. O Satos Force Histograma, ele é baseado no Wave Plugin, que é desse livro desse cara aqui, do David Weiss, Trade About to Happen, uma adaptação moderna do método Wyckoff, ok? Então, nesse plugin do Weiss, que ele faz o Wave, ele desenvolveu para essas plataformas, né? Qual a ideia do Wave? O que ele fez aqui, ó? Ele fez um movimento aqui, ó, tá vendo essa linha vermelha? Basicamente, deixa eu botar a canetinha aqui. Basicamente, ele faz um movimento de onda aqui, ó, de zigue-zague para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O que o Wave fez foi, neste movimento para cima, ele junta todos os volumes de cada barra e vai somando, vai acumulando o volume de todo mundo, ok? Então, esse é o plugin Wave, esse aqui é o Wave, que o Sato desenvolveu, vamos voltar aqui, o Sato desenvolveu e chamou de Satos Force Histograma, ok? Mas é o mesmo indicador. Perceba que a base aqui, para conseguir determinar a movimentação, é o zigue-zague. E esse zigue-zague, existem várias formas de se fazer esse zigue-zague. E antes disso, olha só, vou voltar aqui no nome do livro, ele é uma adaptação moderna do método do Wyckoff. O Wyckoff, como você já deve, se você voltou e viu meu vídeo anterior aqui, eu comento sobre ele, mostro o site do Wyckoff e tudo mais. Ele usa aqui, ó, como usar o indicador. Esse site aqui é interessante. Ele se baseia neste pedacinho aqui, eu vou mostrar esse pedacinho do livro. Esse aqui é o livro do Wyckoff, ok? No livro do Wyckoff, a gente vai ver o seguinte, que lá em 1930, o bolinha lá atrás, ele já desenvolvia, ó, essa movimentação aqui, ó, de zigue-zague para cima e para baixo, em que ele chamava de períodos, ou a onda, né? Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda e assim por diante. Ele juntava informação da hora do final, então essa primeira onda acabou às 10h25, da hora da abertura, que é às 10 horas lá no mercado americano, levou 25 minutos, do 10h25 até o 10h30 levou mais 10 minutos, do 10h30 ao 50 mais 15, então ele tem uma informação aqui também de duração. Opa, não ficou legal. Então ele tem uma informação de duração de cada onda, ele tem a informação do preço de fechamento, qual foi o preço de fechamento e o quanto que alterou essa onda. Daqui até aqui ele andou, a maior onda aqui aparentemente, não, na verdade deve ser a 9 aqui, a maior onda 9 mudou
pontos. A onda 9 mudou 8 pontos, ok? A segunda maior que a 7 mudou 5 pontos. Tanto para cima quanto para baixo. Então a gente tem uma segunda informação aqui que é a alteração de preço. E nós temos uma terceira informação aqui que é o volume desse movimento. Então perceba, ó, este volume desta pernada que fez este zigue-zague aqui, tem esse volume. Foi isso que o Waze fez. Ele pegou uma forma de identificar uma pernada, ok? E integrou e fez a acumulação do volume, reproduzindo esta coluna aqui. Então ele reproduziu esta coluna aqui. Isso aqui é o Waze Wave, que é o Status Force histograma, ok? O Status Result é este daqui, ó, é o Change, ok? Então nós temos aqui esse primeiro cara aqui. Deixa eu aumentar a fonte aqui que ficou muito pequeno. Esse primeiro cara aqui é o Waze Wave, ou é também o Status Force histograma, ok? Do lado de cá nós temos o Status Result. Esse cara aí, o Status Result, ele não tem... Deixa eu colocar aqui no cantinho. O Status Result, ele não tem o Waze Wave do Result, digamos. O Status Result é esse cara aqui. E ficou faltando aqui, então, para a gente fechar esse conjunto do Wyckoff, essa terceira coluna aqui que ficou, que é de duração. Ok? Essa daqui, vou apagar aqui, então ficou faltando, ó, nós temos o Waze Wave, o Status Force histograma, nós temos o Status Result, e aqui ficou faltando essa duração. Então esses três conjuntos aqui, deixa eu voltar. Então nós temos aqui o Detect Wave, que é o da onda aqui, do volume, ok? Waze Wave, o Status Force histograma. Nós temos o Zig-Zag Detect Swing, que é o Change, ok? Que é o Status Result. E agora eu desenvolvi também o Zig-Zag Detect Time, que é esse Duration aqui, ok? Então esses três, Wave, Swing e Time, são essas três coluninhas aqui. Vamos voltar para cá. Então vamos escrever novamente aqui quem é quem. Esse aqui é o Wave, ok? Esse aqui é o Wave. Esse aqui é o Swing. Deixa eu um pouquinho mais para trás para garantir que não vai sobrescrever. Ok. E esse aqui é o Time. Opa. Esse é o Time. Então nós temos o Wave, Swing e o Time. O Waze Wave, o Status Force histograma, ou Zig-Zag Wave, é essa coluna. Nós temos o Status Result, ou Zig-Zag Swing, e nós temos o Zig-Zag Time, ok? Perceba que todos são baseados no Zig-Zag. E o meu Zig-Zag tem algumas peculiaridades. Então, para a gente entender o Zig-Zag, nós vamos entrar mais a fundo aqui no Bands. Esse videozinho aqui, essa tabela aqui, inclusive, o Eduardo Custódio aqui do canal Wyckoff Academy, ele chega aqui e tem um videozinho dele, ó, como usar os indicadores Waze Wave com Renko e Kendall. Ele mostra a mesma telinha aqui, ó, baseado lá no Wyckoff, ok? Então, ó, vamos para o zigue-zague. Vamos entender o zigue-zague. Existem várias formas de se implementar o zigue-zague. Então, basicamente, o zigue-zague é pegar a movimentação, ok? Qual é a ideia do zigue-zague aqui, ó? Vamos voltar aqui, ó. Qual é a ideia? Ele vai pegar a movimentação da subir e descer, vamos pegar do Waze aqui, ó. Perceba, deixa eu dar marcar aqui antes de eu dar o zoom, ó. Perceba aqui, ó, este movimento aqui, ó. Vamos dar um zoom, vamos ver aqui, ó. Perceba que ele não foi no final do candle, ele veio aqui, ó, no fechamento do candle, ok? Aqui em cima também, ele não foi no topo do candle, não foi no high, no valor máximo, ele foi no fechamento. Então o que ele faz? Ele está indo de fechamento em fechamento. Ele vai no close, opa, setinha,
ele vai no close da esquerda até o maior close, ó, close, ele vai até o maior close, esse é o maior close, ele fechou o maior close. Depois ele vem no menor close, depois o maior close e assim por diante. Mas como que ele detecta sozinho, como que ele decide sozinho a inversão? Falou agora este close aqui, esse close eu inverto e esse não. Como é que ele faz isso? Vamos entender como que ele gera esse zigue-zague, ok? Vamos voltar lá no meu... Vamos voltar aqui no Thread. Dá um zoom aqui. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai tentar identificar, olhando esse gráfico aqui, ele vai tentar automaticamente identificar, falando, ó, eu tenho um movimento, sei lá, aqui, desci aqui, depois eu subi, depois eu desci, depois eu subi, depois eu desci até lá embaixo, sei lá, depois eu subo aqui, desço um pouco, subo, então ele vai fazendo esse zigue-zague, tá aqui embaixo. Okay? Então ele veio e fez o zigue-zague sozinho, ele detectou esse zigue-zague, ok? Por isso do zigue-zague detect, ele detectou o zigue-zague sozinho. Mas como que ele detecta? Qual é o critério dele? Existem algumas formas. Como que a gente implementou isso? Vamos ver aqui, eu vou pegar o Zigzag Detect Bands, como é que a gente vai colocar? Vou botar ele no gráfico aqui. Vou selecionar ele, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. Vem aqui no Thread, vou em gráfico, script, adicionar um novo aqui, vou chamar, colei aqui embaixo, né? Então, vou voltar aqui com mais calma. Gráfico, script de indicadores, no maisinho aqui, ó, para novo script. Aqui embaixo eu faço Ctrl V do que eu acabei de copiar lá e vou chamar de zigue-zague bands, ok? ZZB. Não preciso marcar mais nada para esse cara aqui. Ó, ele tem algumas opções aqui em cima que eu não vou explicar aqui agora, daqui a pouco eu volto e só vou jogar ele no gráfico, depois a gente vai entender melhor. Okay? Script, zigue-zague bands, colocar em cima desse daqui mesmo. Você nem avançar aqui, se não quiser, não precisa mexer nada, manda um concluir. Opa, olha lá, já apareceu coisa aqui. Vamos dar um zoomzinho aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Ok? Então, o que ele fez aqui? Ele criou uma banda, percebem? Então, eu tenho uma linha superior, eu tenho uma linha inferior, eu tenho uma linha central. Essa linha é central aqui, ok? Como que funciona essa banda? Ou como que funciona o zigue-zague? A banda vai mostrar como é que funciona o zigue-zague. Para explicar melhor, eu vou vir aqui no gráfico, script, e primeiro, para explicar, eu vou trocar esse deviation aqui, ó, que está esse primeiro parâmetro lá, o double deviation igual a zero. Tem aqui, ó, colocar zero para ativar o OTR, vou explicar daqui a pouco. Ou colocar o valor do desvio. Então, para botar um valor, vou botar um valor cheio, vou botar 100 aqui no desvio. Ok? 100, 100. Perceba aqui, ó, já mudou aqui o formatinho. O que significa esse 100? Esse 100 significa a distância da linha central, a distância dessa banda, da linha central até a banda de cima e da linha central até a banda de baixo, ok? Isto daqui, nós temos 100 de deviation, 100 de desvio, ok? 100 para cima, 100 para baixo. E é isso que significa aquele 100. Vamos confirmar aqui que a gente tem 100 mesmo. Daqui até aqui, 103 pontos. É só questão de conseguir marcar em cima aí, mas você viu, é praticamente 100 pontos, né? Eu não vou conseguir essa precisão, mas é 100 pontos para cima e 100 pontos para baixo. Aí, 103, cento e poucos pontos aqui, ok? Então 100 pontos para cima, 100 pontos para baixo. Então aquele deviation, aquele parâmetro lá, que a gente seleciona o primeiro parâmetro, double deviation igual a 100, colocar colocar o valor do desvio. Então, isto daqui é o desvio. Aqui está o que eu achei. É o Google aqui respondendo aqui meu celular. Ok, então isto daqui é o tamanho do desvio. Beleza, agora vamos entender. A gente entendeu o desvio, o que é aquele deviation, vamos entender como o indicador funciona. Vou tentar achar um movimento melhor aqui. Vou pegar esse movimento aqui, primeiro vou tirar um pouco o zoom.
Então a gente vê aqui, ó, que ele vinha no movimento de baixa, longo, aqui. Ok? Então o sistema tinha detectado um grande movimento de baixa aqui, ele vem descendo, 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 até aqui que ele decidiu, ó, o movimento de alta, vermelho para baixo, verde para cima. Ok? Então aqui, neste momento aqui, por algum motivo, ele detectou uma inversão do movimento. Vamos entender essa inversão desse movimento, o que aconteceu, o que ele fez para inverter. Então, vamos lá, dá um zoom bem, zoom aqui para a gente conseguir estudar melhor esse movimento aqui. Então ali vinha, vamos lá, tá aqui selecionado certinho. Então ele vinha no movimento e falou, aqui foi o último limite aqui da linha central. E ele tem 100 pontos, lembrando, 100 pontos aqui para cima, ok? 100 pontos para cá, ó. Beleza. Então o que ele fez? Ele parou aqui, vinha no movimento de baixo e agora ele começou a subir, tá vendo? Movimento de alta. O que ele fez? Opa, meu último fechamento para baixo foi aqui. Ele travou a linha aqui. E agora ele teve um fechamento aqui, vamos dizer. Ele fechou aqui em cima. Só que esse fechamento acima, ele não é abaixo da linha central e nem acima do limite de 100. Então, nada muda. O próximo fechamento foi aqui em cima. Ele permanece aqui dentro acima da linha central e abaixo do limite de cima. Então a gente percebe que existe como se fosse uma áreazinha aqui, ó, de controle. Enquanto ele estiver dentro dessa área, nada muda. Então, ó, esse novo fechamento, vou dizer que é aqui, não sei se é acima ou abaixo, ele fechou aqui. Está dentro da área. Porém, este novo candle aqui, o fechamento dele foi aqui em cima, que está acima dessa linha. Ficou acima do desvio de 100 pontos da linha central. Como o fechamento foi maior que 100 pontos, ele fala, opa, detectei a inversão do movimento. Então, se eu fechei aqui e agora estou fechando aqui, ele decide que inverteu. Então, nesse momento, na hora que esse candle fechou, na hora que este candle aqui fechou, ele veio e pintou todo mundo aqui para trás de verde. Ó, eu pintei esse de verde, esse de verde, esse de verde, esse de verde. E agora que eu estou no movimento de alta, perceba, vamos de novo aqui, eu estava no movimento de baixa, ele fechou essa análise aqui. Agora que ele está no movimento de alta, ele fecha este quadrado aqui, ó, para baixo. Então a linha central vira o máximo e ele tem um desvio de 100 para baixo aqui. O próximo candle fechou num doji aqui, dentro desse quadrado, dessa retângulo, dessa área, e o próximo fechou também um outro doji aqui dentro. O terceiro candle fechou acima da linha central. Então ele falou, opa, tem um fechamento acima, estou no movimento de alta e estou fechamento acima. Então o meu novo ponto central agora é aqui. E no próximo ele fechou acima novamente, o próximo ele fechou acima novamente. Então perceba que a linha central, ele vai acompanhando, se tiver um movimento de alta, ele vai acompanhando a subida, ou se ele tiver um movimento de baixo, que foi aqui, ó, ele tinha centralizado aqui, veio até esse aqui, ó. Então ele, no movimento de baixa, ele vem descendo, para fechamentos abaixo ele vai descendo, fechamentos acima ele vai movendo a linha central para cima, e como ele mexe na linha central, a linha de banda ele vai movendo também. Neste próximo candle, este candle aqui, ele já fechou um candle longo, bem grande, com spread alto. Ele fechou abaixo do limite aqui dos 100 pontos desse para aqui. Como ele fechou abaixo, ele já considerou que este candle já inverteu a tendência. Ok? Então agora a gente teve uma inversão de tendência neste candle aqui. Aqui, ó, inverteu o candle, fechamento abaixo, trouxe a linha central aqui para baixo e vem, como nenhum fechamento foi abaixo, ele fechou aqui e fez novamente um outro retângulo de análise aqui para cima, ó. Ok? Na hora que este candle fechou acima, inverteu a tendência novamente. Na hora que ele inverteu a tendência aqui, ele pintou daqui para trás todo mundo de verde e fez um novo candle aqui agora, fez uma nova área agora para baixo. Aqui para baixo, esperando uma movimentação, ou um fechamento acima da linha central, que não ocorreu, ou um fechamento abaixo da linha
da banda, que foi o que ocorreu nesse candle aqui. Na hora que ele fechou abaixo, ele inverteu a tendência. E aí ele vai fazendo o zigue-zague dele para cima e para baixo, assim por diante. Para que eu uso esse Detect Bands aqui? Para eu poder efetivamente ver a banda e ver se aquele movimento, por exemplo, se eu acho que este movimento de alta aqui, ele deveria ser considerado uma alta ou não, para eu fazer esse ajuste fino do valor. Então vamos pegar aqui, ó, na hora que eu voltar aqui, ó, um valor padrão que se a gente que é usado aqui, que a gente tem usado, que todo mundo tem usado, é seguindo o que o Sato usa no Force Histograma, que é usar 15 pontos, ok? 15 não, desculpa, 75 pontos. Esse aqui é um desvio meio que todo mundo tem usado, que está usando esse método aí, tem usado esse parâmetro aí, principalmente por causa do Sato. Ok? O Sato usa 75, todo mundo usa 75. Lembrando que no indicador no Sato Force Histograma, ele não usa 75. Ele usa... Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Opa. Ele usa... deixa eu lembrar agora, deixa eu olhar aqui. Eu acho que é 15, isso aí. Ele usa 15 ticks, que ele chama de ticks, ok? Então, no Satos Force Histograma, ele usa 15 ticks. O que é um tick? Só para a gente entender o que é um tick. Opa, 15 ticks. O que é um tick? Tick é uma mudança de preço. No caso, ok? 15 ticks. No caso aqui do mini índice, ok? O índice é 19. No caso do mini índice, o menor passo que ele tem aqui, que ele consegue andar, ele anda de 5 em 5. Então, o menor tamanho de tique é de 5. Então, se no Satos Force Histograma ele usa 15 ticks e cada tique é igual a 5 pontos, ok? 5 ticks, opa, desculpa, aqui é 15 ticks, tá errado, vou tentar botar lá. Tentar colocar ali dentro. Opa, ficou até certinho, ó, 15 ticks. Ok? Então, vamos fazer uma continha aqui, só para deixar claro, dá para fazer de cabeça, mas ó, 15 ticks vezes 5, 75. Então, o que a gente vai botar aqui no meu wave aqui, ó, no zigue-zague wave, no zigue-zague aqui, 75 pontos. Se você quiser, 75 pontos. Se você quiser ser um indicador igual o do método do raio-x preditivo lá, ok? Então você vai vir 75 pontos, porque eles usam 15 ticks, que é igual a 5 pontos. E cada tick 5 pontos, 15 vezes 5, 75. Então, lá no script, zigue-zague bands, botar o desvio de 75. Então, é isso aí que é assim que funciona. Você botou 75. Perceba que no 75, com 75, esse movimento aqui, ó, inverteu tendência. Ele considerou que inverteu tendência. Se você não gostou e achou que aqui não deveria ter mudado tendência, você tem que aumentar esse tamanho, que é exatamente lá o deviation. Ok? Você tem que mudar aqui. Só que vai mudar para quanto? Quando você vai testar, vamos mudar o tempo gráfico, por exemplo, se eu botar um tempo gráfico de 60 minutos, perceba que o 75 fica pequeno. Então você vai ter que decidir o novo. Qual é o novo que você vai colocar aqui? Fica ruim, né? Sem ter a banda. Agora eu vejo aqui, com a banda eu vejo que, por exemplo, vamos dizer que esse movimento aqui para baixo eu considero que foi uma mudança. Essa mudança aqui, daqui até aqui, foi de uns 700 pontos. Bastante, né? Opa, não é aqui. Então vamos colocar uns 500 pontos aqui para ver se fica bom. Zigue-zague bands de 500. Opa, já melhorou, tá vendo? Isso aqui que eu botei um gráfico de 60 minutos, o 75 lá já não serve mais. A gente tem que determinar um novo valor. Vamos ver como é que ficou isso. Ó, vamos considerar que essa descida aqui, eu não quero que essa descida aqui seja inversão de tendência. Se eu não quero que isso aqui seja uma inversão de tendência,
Então, a descida desta central até o fechamento, que deu 750 pontos, eu tinha visto antes, ele não pode ser considerado. Então, o 500 não resolve. Eu vou botar um 800 aqui. Ok? Eu vou colocar um 800, agora sim virou só uma tendência, ele não teve inversão de tendência. Ok? Aí você enxerga e olha para ver se esse 800 tá bom ou não para você. Ah, eu acho que aqui tá bom. Ele desceu aqui, esse movimento aqui para mim tudo é uma subida só, apesar dessas várias retraçõezinhas que tem aqui. Digamos que você acha isso, né? Eu prefiro enxergar isso aqui tudo como uma grande subida, ok? Ao invés de considerar isso aqui, ó, uma subida aqui, uma descida. Opa, tá ruim. Uma subidinha aqui, uma descidinha aqui, uma subida aqui, uma descidinha aqui, uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, uma subida. Okay? Em vez de ver esses vários zigue-zagues aqui no movimento de alta, eu posso falar, não, eu quero ver isso aqui tudo como uma grande subida única. Você ajusta isso na banda. Ok? Se você quiser ver essas várias sobe e desce, é só você ajustar lá e diminuir. Vou voltar para 500, eu acho que aí já dá para enxergar essa sobe e desce. Ó, tem uma subida aqui, descida aqui, sobe, desce, sobe, desce. Enxergando a banda, eu ainda consigo enxergar melhor esse comportamento, ok? Eu enxergo melhor esse comportamento. Então, ó, eu não quero que isso aqui seja uma inversão de tendência, digamos. Se eu quiser que isso aqui ainda seja, eu vou ter que diminuir para menor que 360, ó. Tá vendo? 360 pontos foi esse movimento. Se eu quiser mais resolução no zigue-zague, então aqui, ó, eu vou mudar para 350. 350. Aí agora tem sobe, desce, eu tenho mais zigue-zague nesse movimento de alto que eu tinha. Em vez de eu ter um único movimento de alta, eu tenho sobe, desce, ok? Eu tenho mais resolução. Ele ainda não chegou a inverter aqui, né? Então vou descer mais um pouquinho, vou botar 300. 50 aqui, 300, ok? Como 300, olha, então subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Então ele teve mais zigue-zague. Ele pegou melhor o fractal, o detalhe do movimento. Só que toda vez que você trocar de gráfico, eu não quero mais 60, eu quero gráfico de 120 minutos. Você vai ter que fazer esse movimento de novo, ok? Então a vantagem do Bands é você conseguir enxergar e fazer esse ajuste fino. Você vai conseguir fazer o ajuste fino do seu deviation aqui. Você vai conseguir enxergar e ajustar ele no valor bem mais preciso do que um chute. Tá ruim ou tá bom. Você consegue enxergar e ajustar. Só que para você não ter que ficar fazendo toda hora, eu desenvolvi aqui também, aqui, ó, você coloca 0 para ativar o ATR. Então, se você botar 0, ele vai detectar sozinho o comportamento. Ó. Então, ó, vou sair do 120, vou para 25 minutos. Opa, deu um probleminha aqui, você viu? Quando ocorrer isso com vocês, ó, vou dar um macete, você vem para o script de indicadores, você vai ver que ele ficou cinzazinho aqui, ó. Se ele ficar cinza, você abre, não precisa fazer nada, dá ok, ok. Morreu. O que está acontecendo? Às vezes acontece. Comigo nunca tinha acontecido aqui nesse... Vamos botar 75 de novo para ele voltar à vida. Botar um número aqui para ele voltar à vida. Não está querendo voltar à vida. Pode ser o 25 que não está dando certo. Vamos botar 1 minuto. Ok? Então, 1 minuto ele voltou. Perceba que no 25, na verdade, o problema não estava no meu indicador. O 25 ele não está trazendo informação. Se ele não traz informação, não tem como ele calcular. Ok? Então, vou voltar para o gráfico de 1 minuto, que agora eu tenho informação. E como é que a gente vai reativar ele? Ó? É só eu clicar 2 vezes, abriu, ok, ok, voltou à vida. Então agora que o TRID trouxe informação para o gráfico de 1 minuto, o de 25 o TRID não trouxe, o problema foi no TRID, eu vou voltar esse cara para o 0 para ativar o ATR, ok? Então ele ajustou sozinho aqui. A vantagem é que se eu mudar esse aqui, vamos lá, para 60 minutos, ele ajustou novamente. Vamos alterar esse aqui, ó, lá para 90 minutos. 90 minutos não quer funcionar. Não sei porquê. 120 minutos, voltou à vida. 120 minutos, vamos reativar aqui o indicador, ok? 120 minutos. Ele está ajustando sozinho, ok? O que é o ATR? Para a gente entender esse negócio aí.
que eu percebi? Cadê aqui? Na hora que eu estava pesquisando, uma das coisas que eu percebi é que esse movimento de zigue-zague que ele faz aqui, de separar esse movimento, é parecido com o renko. E quando eu venho para um gráfico de renko aqui, ele me pergunta qual é a quantidade, quantos pontos, mesma ideia ali, quantos pontos que ele vai fechar no renko. Eu não vou explicar renko aqui, ok? Quantos pontos que ele vai fechar o bloquinho, né, o tijolinho do renko. Aí estudando sobre isso, sobre o renko, eu cheguei nesse site aqui, ok? Invest Charts, em que ele me dá uma opção tipos de box. É possível utilizar o tamanho do tijolo, opção valor fixo, ou um valor variável, opção ATR, que você vai dar o ATR aqui. E pesquisando mais um pouco sobre isso, eu encontrei aqui no Wyckoff Analytics, num site sobre o Wyckoff, em que ele fala sobre zigue-zague e ATR. Então ele faz a definição do tamanho utilizando o ATR da mesma forma que o renko utiliza. Então, se você quiser usar o ATR no meu zigue-zague para fazer algo parecido com esse zigue-zague ATR, você vai vir lá no script e vai colocar no zigue-zague bands, você vai colocar um 0 aqui, ó, colocar 0 para ativar o ATR. Se você ativar o ATR, aí você tem que parametrizar a configuração do ATR, o tamanho do ATR e o multiplicador do ATR. Vamos entender um pouquinho o que é o ATR antes. O que é o ATR? Neste slide aqui, Stock Charts, ele vai explicar o Average to Range. Okay? Vamos tirar essas propagandas aqui. ATR significa Average True Range, ou a média do True Range, ou a média do range real. O que é o True Range? Né? Se ele faz a média do True Range, o que é o True Range? Então, o True Range, ele vai pegar esse daqui, ó. Vamos... O que é o range normal de um candle? Normalmente a gente falaria que o range é do máximo até do máximo até o mínimo, né? Esse aqui que é o range dele. O range desse candle é isso aqui, ok? O range desse candle aqui é isso aqui tudo, ok? Esse é o range do candle, esse é o range do candle e assim por diante. O que é o true range? Perceba que esse candle aqui, este candle, ele fez um gap em relação a esse, ó, o fechamento desse daqui foi aqui e a abertura dele foi aqui. Então a gente teve um gap nesse candle aqui, desse tamanho aqui, ó. E onde é que está esse movimento? Se eu falar que esse candle só teve esse movimento, toda a movimentação aqui, ó, que saiu do fechamento até chegar lá em cima, queira ou não queira, o preço andou isso aqui. Nem que tenha andado no book, né? Não foi comprando, mas o book andou e foi fechar lá em cima. Então, queira ou não queira, esse candle teve esse movimento aqui. Se o último foi aqui e ele está lá em cima, então eu tive esse movimento. Então, o range real desse cara é aqui em cima, esse tamanho todo, que é o que ele chama de TR aqui, ó. É o TR dele aqui, ó. TR, é o true range, ó. Ele veio do fechamento até o mínimo. TR aqui, ó, tá vendo? Então, isso que é o true range. Se você tiver um gap aqui, ele vai levar este gap em consideração e vai usar essa informação como range desse candle. O range desse candle não é só isso aqui, é daqui até aqui. Isso é o true range, ok? Então a gente entendeu o true range. O average true range é tirar a média móvel do true range. O zigue-zague tem o TRID tem essa funcionalidade já intrínseca lá, ó, média móvel, average true range. Vamos incluir uma nova linha aqui embaixo com um average simples de 20, ok? Então aqui ele trouxe uma linha de 20, tirando a média dos 20 últimos. Vamos pegar o gráfico de 1 minuto aqui. Então, no gráfico de 1 minuto, nos últimos 20, a média dos últimos 20 candles, ou a média do true range dos últimos 20 candles deu algo em torno aqui de 116, aqui ó, 111, ok? Para a gente dar uma melhorada nisso aqui, ó, só para entender melhor isso aqui,
daqui, do iniciozinho aqui até aqui, nós temos algo em torno aí de uns 1.200 candles. Então vamos botar essa média aqui, ó, de 1.200 candles. Legal. Qual foi a média de tudo que está aqui na tela? A média de tudo que está aqui na tela, nesse último, está em 70, ok? 70 pontos. 70 pontos, percebe que é bem próximo dos 75 que o Sato usa lá. E se você olhar aqui, uma boa parte do tempo, aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, ele ficou em 75. Uma boa parte do tempo ele ficou em 75, ele subiu e desceu, e a média disso aqui, ó, é 75. Percebe isso? Então, na média, se você observar aqui, isso aqui vai te dar, se você usar essa informação de ATR, ela vai te dar uma boa indicativo de qual valor que você tem que colocar lá. Então, vamos mudar o tempo aqui novamente. Ó. Vamos lá pro... Putz, um que não vai dar pau aqui. Acho que 10 minutos não vai dar pau. Ok. Então, se eu pegar os dos 1.200 candles aqui, a média dos 1.200, a gente vê que a média do ATR, vamos dizer que ela está mais ou menos aqui, ó, concorda? Um pouco para cima, um pouco abaixo, a média está aqui, em torno dos 200 pontos. Então, o bom valor para eu colocar aqui seriam os 200 pontos, concorda? Só que para não ficar toda hora tendo que calcular, medir o ATR e aplicar lá, eu decidi já aplicar o ATR lá de cima, igual o resto do pessoal fez. Igual que o Renko utilizou e o Zig-Zag ATR. Então, o que você vai fazer? Você tem dois parâmetros aqui, ó. Você tem a suavização, ok? Ou é o tamanho da média móvel. Vamos botar 20 aqui, ó. Então, ó, o tamanho da média móvel de 20. Então, a cada hora ele vai decidir um novo tamanho. Então, o tamanho da média móvel do True Range é esse aqui, a TR Smoothing, ok? É esse parâmetro aqui, ó, TR Smoothing de 20. E o multiplicador, ele vai pegar o valor encontrado, que agora está em 268, e vai multiplicar por 1,2. Então, ele vai pegar 268 vezes 1,2, 320 mais ou menos. Então, nesse último momento aqui, vamos ver se deu certo. Em torno de 320. Não, né? Vamos ver se onde que eu estou fazendo besteira aqui nessa conta. Eu fiz alguma besteira em algum lugar aqui, deixa eu só entender. Então, pessoal, vocês viram que eu fiz alguma besteira ali. Na verdade, eu identifiquei, até corrigi aqui o indicador. Se vier agora no novo indicador, deixa eu achar aqui agora, vamos lá. Os novos indicadores, eu subi a revisão de todos, ok? No Zig-Zag Bands aqui, a revisão 2 foi corrigido o problema do ATR. Então, agora o ATR está funcionando, identifiquei aqui qual era o problema. Então, ó, vamos confirmar aqui que ele realmente está funcionando. A configuração que ele está com deviation de 0, ou seja, está ativado a ATR, com média de 20 períodos multiplicado por 1,2. Então, o último ATR de 6875, vamos pegar a calculadora, 68,75 vezes 1,2 vai dar 82,5. Aqui, ó, 82,5, 83, ok? Para facilitar e não ficar toda hora multiplicando, eu vou botar o multiplicador por 1. Ok? Então ele vai ser exatamente o valor, a banda vai ser exatamente o valor da TR. Vamos só confirmar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, o ATR está em 46,25 e a banda está aqui em torno do 45, 46. Vamos pegar esse aqui que está maior, ó. Tá com um ATR de 76,25 e a banda aqui de 76, ok? Então, o sisteminha agora está tudo funcionando direitinho. Ó, esse outro aqui, ó. A banda aqui de uns 52 pontos e meio ATR. Então, ele está seguindo certinho lá o movimento. Alguns testes que eu fiz, pessoalmente, eu acabei gostando de deixar no ATR ativado com média do ATR de 20 multiplicado por 1,2.
Isso aqui, analisando aqui com zigzag bands. Agora, já entendi do ATR aqui, a gente pode até apagar aqui. Vou apagar o ATR aqui embaixo, tirar esse carinha da tela. Acho que tá certo, ok. Analisando, eu gostei do comportamento, ok? Você vê que ele é um movimento aqui, ele se tornou de baixo, porque ele realmente aqui, ó, caiu. Ó, vamos ativar aqui, ó. Vamos ver? Ó, começar daqui, ó, que é o movimento de alta. Esse movimento, todo esse movimento aqui realmente andou de lado, então ele realmente não inverteu. Então ele continuou movimentando, então a alta veio daqui até lá em cima. Esse candle andou bastante para baixo, então a gente tem um zigue-zague aqui para baixo, depois novamente para cima, depois novamente aqui para baixo. Aqui ficou bem no limiar, podia até não ser, talvez, né? Podia ser um de lado aqui, mas não é o caso. Então ele fez uma para cima e aqui ele veio andando até lá embaixo. Então fez outro zigue-zague aqui para baixo, um retorno rápido aqui em cima e outro para baixo, e um retorno aqui, ele veio subindo até lá em cima. Então esse foi o zigue-zague que ele identificou, sobe, desce, esse foi o zigue-zague. Então com essa ferramenta de zigue-zague ativada, com a ATR ativada, a vantagem é que eu posso trocar o tempo gráfico facilmente aqui, ó, e ele sempre vai estar seguindo o zigue-zague aqui, mais ou menos o zigue-zague do mercado mesmo, sobe e desce. Vou alterar o tempo aqui para 120 minutos. Tá lá, tá funcionando, entendeu? Ele acompanha. Então eu gostei, eu achei um bom método. Só para finalizar aqui, ó, como a gente pode usar, a gente tem um multiplicador. Então a gente pode aumentar esse multiplicador ou diminuir. Eu escolho o que eu quiser. Então se eu quiser um tempo menor aqui, uma movimentação menor, um fractal, nós podemos diminuir. Um valor normalmente usado aí, ó, vamos botar no índice. Deixa eu botar aqui na tela, escrever na tela. Para o índice cheio, um zigue-zague cheio, nós usamos 75 pontos, né? Que é igual a 15 ticks. Para o fractal dele, normalmente nós usamos 15 pontos, que é igual a 5 ticks. Opa, desculpa. É 25 pontos, que é igual a 5 ticks. Certo? Perceba que a relação aqui de um com o outro, a relação aqui é de divisão por 5. Ok? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar e dividir por 5. Ok? É a mesma coisa que eu dividir esse número por 5. Então, se é a mesma coisa que eu dividir o número por 5, se nós aplicarmos isso lá no multiplicador, isso aí também vai dar certo. Então, vamos lá. Então, se a gente vir aqui, opa, cancela. Se a gente for aqui no gráfico, script, e botar um zigue-zague bands com multiplicador dividido por 5, agora esse aqui se torna um fractal. Ok? Então a gente tem o sobe e desce aqui mais rápido. Vamos dar um zoom aqui. Ver se a gente consegue enxergar. Concorda com esse fractal. Vamos botar os dois. Não sei se vai conseguir enxergar, né? Vamos tentar. Então eu vou criar mais um indicador aqui, que eu vou chamar de ZZB só. ZZB 0. Ok. E o outro aqui, vai ser ZZB mesmo. Ok, então o ZZB 0, eu tenho que tirar aqui a divisão, senão não vai dar certo, né? Então eu tenho agora dois scripts, um normal e um fractal. Vamos incluir aqui o ZZB 0, esse aqui é o não fractal em cima, concluir. Então, ó, neste movimento, vamos ver se a gente concorda com o resultado. A gente percebe, ó, tá vendo esse movimento aqui
essa banda externa aqui, então a gente tem um movimento aqui do não fractal daqui até aqui, ó. Então a gente tem todo esse movimento, ok? Então, vou tentar fazer um quadrado aqui, ó. Todo esse movimento aqui. Só que no fractal, ele decidiu que aqui... Opa, tô com o caminho errado, vamos lá, setinha. Ele percebeu que a gente tem, na verdade, uma subida, uma pequena descida aqui e uma outra subida. Toda essa descida aqui da mesma forma, ele tem uma descida aqui, uma leve subida e uma outra descida. Sobe aqui, os dois concordam, desce aqui, os dois concordam. Esse movimento de alta, ele tem um sobe, desce, sobe, então tá coerente aí. Nós temos um fractal, um movimento fractal dentro do movimento maior, que o divisão por 5 normalmente tem indicado aí uma boa resposta. Tenho gostado aí. Então, meu uso normalmente eu tenho usado aqui Deviation 0 com a TR Smoothing 20 e um multiplicado por 1,2 e outro 1,2 dividido por 5. Ok? Só para terminar agora os gráficos, deixa eu tirar esse indicador, tirar esse outro indicador. Ficou faltando da nossa listinha de indicadores os zigue-zague bars. Ok? Esse aqui já está na versão nova, corrigido o ATR também. Vamos incluir aqui no gráfico. Opa. Colar aqui ZZ bars. Ok? Ele está, vamos lá ver a configuração. Está com o ATR ativado. A média de 20 multiplicado por 1,2. Ok? Opa, esqueci de escrever aqui. ZZ bars. Então, o que o ZZ bars vai fazer? Para a gente entender melhor, eu só misturei tudo ali, deixa eu saber qual que é o certo. O ZZB0 não está dividindo, então é a mesma multiplicação dos ZZ-bars, ok? Os dois são iguais. Então eu vou incluir aqui o que eu chamei de ZZB0, ok? Então essa é a movimentação. E o que o ZZ-bars faz? Se você quiser, ele colore as barras com o movimento. Aí fica a gosto. Eu quase nunca uso isso aqui, mas tem essa função. Então, ó, tá vendo? Esse foi o movimento de alta, esse foi o movimento de baixo, esse foi o movimento de alta, esse foi o movimento de baixo, de alta, de baixo. Então a gente consegue enxergar muito mais fácil aí o funcionamento dos zigue-zagues, onde é que está o zigue-zague, ok? Não fica só nas cores das linhas. Os candles inteiros, ó, esse movimento de alta, de baixo, de alta, de baixo. E você consegue identificar se essas bandas, se esse comportamento está coerente para você. E é isso, ok? Como eu falei, esse é o primeiro vídeo de muitos. Não sei muito, porque até agora eu só consegui explicar esses dois, os Zig-Zag Detect Bands e os Zig-Zag Detect Bars. O próximo na sequência aí vai ser o Zig-Zag Wave, o Swing e o Time, ok? Depois a gente vai continuando, nós vamos continuar. Agora já está bom, vamos fechar esse vídeo aqui que já ficou muito grande. Mas é isso, bom proveito, vão brincando aí, vão mandando comentário, não esqueça de dar o like no vídeo, assinar e espero que vocês curtam aí e gostem dos indicadores. Valeu pessoal, boa noite.